Olá, boa noite. Uma live super especial, um bate-papo que nós vamos ter aqui com Rodrigo. Rodrigo, presidente da Associação Brasileira de Inteligência Emocional, me convidou para essa live e eu estou super feliz, onde nós vamos falar sobre o impacto das emoções e do conhecimento sistêmico nas relações. Somos seres humanos relacionais e somos seres humanos que carregamos muitas emoções, dores, culpas, amores. E o Rodrigo vai me ajudar, vai me conduzir, vai me perguntar, eu também vou perguntar para ele. Vamos unir os nossos saberes para trazer para vocês aí. Quanto mais conhecemos, mais somos livres. Rodrigo, você já entrou? Você tá aí? Já me achou? Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Bom, então tem uma... Eu vou iniciando aqui, Rodrigo, até você me pedir para entrar. Tem uma frase do Bert Hellinger, né, do conhecimento das constelações familiares, que eu gosto muito, que é: somos mais leais do que livres. O que é ser mais leal do que livre? O que seria isso? Ei, Cris, tudo bem? Somos mais leais do que livres. O que é ser mais leal do que livre? Por que nós falamos isso na constelação familiar? Oi, Rodrigo. Chegou, né? Me achou aí. Então, estou fazendo uma introdução aqui a respeito do assunto. Quando você sentir que achou aí o botãozinho, pode entrar que eu te aceito. Ainda não chegou para mim a solicitação. Vê se você recebeu. Finalmente. Caramba. Falei, olha, o campo tá. Travou também na hora que eu fui entrar, Flávio. Exatamente. E eu fiquei pensando assim, nem estamos no Mercúrio retrógrado, né? Não dá nem Nem para estamos. Não, culpar. não tem desculpa de Mercúrio retrógrado. Caramba, prazer, Flávio. Obrigado por a gente estar Igualmente. junto. Amo esse assunto, amo constelação. Eu brinco, eu falo que eu faço constelação sistêmica desde 98, só que dentro ajuda as pessoas a estarem dentro dela. E quando eu conheci a constelação, é uma constelação do lado de fora, achei lindo, muito lindo. Prazer, minha amiga. Prazer imenso. Ah, o prazer é meu, grata pelo convite. E eu estava falando aqui, né, que somos seres relacionais Sim. e o quanto o nosso conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento do nosso sistema familiar permite que as nossas relações sejam melhores, sejam mais saudáveis, por conta daquela frase, né? Eu estava introduzindo a frase: somos mais leais do que livres, que é Adorei, uma frase adorei. aqui da constelação, do Bert Sim. Hellinger, que a gente usa muito. Por que somos mais leais Do do que que livres, livres. né? É muito Leais às lindo. dores, leais ao sistema, mas Hum. vou deixar você fazer a introdução, já que eu sou a convidada, né? Vamos lá, Eu vamos estava lá. falando porque eu estava te chamando no Você meu estava me perfil. chamando. Primeiro, galera, essa live era para estar acontecendo no meu perfil, mas travou por algum motivo, não deu, beleza, a gente mudou para o perfil da Flá, mas fui eu que convidei a Flá e agradeço muito o teu convite. Primeiro quero apresentar a Flávia para quem está aqui que não conhece a Flávia, que são pessoas que me seguem. A Flávia Peixoto é uma consteladora que eu conheci ela aqui no Instagram.
que eu vi um vídeo lindo dela sobre educação de filhos e tal, e eu amei. Depois eu fui ver outros conteúdos dela, falei, nossa, adorei a maneira que você aborda, Flá. Então, gratidão por você estar fazendo esse trabalho tão lindo, tão importante, né? E para quem não me conhece, depois a Flá vai se apresentar também para quem não te conhece, para quem não te conhece, Flá. Mas eu sou Rodrigo Fonseca, estou presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional há 27 anos nesse universo, né? Amo esse mundo emocional, invisível, esse mundo que determina nossas decisões muito mais do que a razão, né? Além da razão, né? Nossos comportamentos. E busco sempre caminhos para ajudar o ser humano a viver uma vida mais harmônica, mais feliz, mais amorosa e mais congruente com esse grande sistema do qual nós fazemos parte. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a relação, né, dessas emoções, o quanto as nossas emoções nos mantêm honrando, né, a repetição de pais, avós, bisavós, tataravós, e o quanto essas emoções também podem libertar não só a gente, como também todo esse nosso sistema familiar. Então, primeiro, Flávio, se apresenta, antes da Flávia se apresentar, galera, quem está aqui, chame, pegue esse aviãozinho. Eu estava dizendo lá no meu perfil, falou, cara, agora tá todo mundo louco, trânsito, querendo viajar para lá, para cá. É uma fuga, filha da mãe, que as pessoas têm, né? Na verdade, só aumenta ainda mais o vazio, os problemas. Então vai chamando, manda em grupo de família, grupo de empresa, grupo. Enquanto a Flávia agora vai se apresentar, por favor, se apresente para quem é da minha galera, Flávia. Então, eu sou grata aí pelo convite, Rodrigo. Foi muito bom te conhecer. E foi exatamente no momento que você me mandou mensagem, era exatamente o momento que eu estava começando a pesquisar sobre inteligência emocional. Que bom. Estava despertando Sistema. esse olhar para. Eu te falei isso, né? Acho que eu te Sim, falei, falou, né? falou. Eu falei, nossa, eu estou começando a pesquisar sobre isso. E aí você me chamou. Então, foi uma, como nós dizemos, uma Sincronicidade. comunidade de destinos. Então, Destinos graças a se Deus. uniram, né? Graças a Eu Deus. sou Flávia Peixoto, sou mãe de 5. Uau, isso eu não sabia. 5. 3 nascidos e 2 não nascidos, mas Ah, como não. consteladora, Caraca, meu, eu tem até preciso. isso. Temos sincronia. Eu sou pai de 5 É? também. Só que Ah, 3 então. nascidos e 2 não nascidos. É? Caramba, Então. é. Eu já tenho filhos adultos, né? Um tem 19, um tem 21 e a mais velha tem 23, já Uau, casada. tudo adultos. E originalmente, né, já tive assim profissionalmente em muitos lugares, mas o que veio assim como um despertar foi como professora de adolescentes. Eu dava aula de Ah, você língua foi portuguesa, professora de já fui adolescente. professora de adolescentes, já fui Nossa. coordenadora de empresa, enfim. Mas, como professora de adolescentes, eu comecei a perceber a relação do comportamento dos jovens com a criação, com a família, com o comportamento dos pais. Sim. Né? Isso foi uma das percepções que começaram a despertar em mim para olhar para o sistema. E aí passei por muitas questões também na minha família, de dores e, nossa, cheguei a ir no fundo do poço, Uau. perder a conexão com os filhos, comigo mesma, com companheiro, enfim. Isso que ano que foi Comecei a buscar a cura, né? o Buscar a seu minha cura. cair? Foi que ano que você caiu no poço assim? 2000 e... Fiquei um tempo lá. Uau. Mas foi lá para 2013, assim, mais ou menos. Tá. E aí eu saí em busca, né? Porque também como uma boa capricorniana não desisto. Uhum. E aí saí em busca da minha cura e da cura dos meus filhos e de tudo que estava acontecendo na minha vida, doenças autoimunes, depressão, Ah, desconexão com os filhos, enfim, tudo aquilo que eu julgava da minha mãe estava repetindo de forma pior. sei bem o que é E isso. aí fui, né, encontrando esse caminho do autoconhecimento até que viraram tantas chaves
que eu falei, eu vou unir a minha experiência de professora com a minha De mãe. experiência de mãe e com todo o conhecimento da constelação e do Theta Healing, que eu dava cursos de Theta Healing também, e vou trabalhar com mães. E aí, sim, quando eu escolhi esse lugar de ser mentora de mães e trazer toda a sabedoria sistêmica para a vida de mãe, a partir da minha experiência, o Uhum. meu Instagram, minha vida abriu de um jeito inimaginável, assim. Então, às Caramba. vezes, a gente acha que está diminuindo, né? Fechando, que vai trabalhar com mães e vai diminuir, vai fechar o campo, muito pelo contrário. Abriu. É uma demanda muito grande que existe. As mães ficam perdidas, as mães estão desconectadas de si mesmas, dos filhos, Hum. da vida Sim, e da felicidade, da alegria. E aí, sim. o meu trabalho, a minha missão é exatamente resgatar essas mulheres, ajudar elas a. Na verdade, elas chegam, Rodrigo, querendo ajuda para os filhos. A Sempre, sempre. isca Ajuda meus frutos. Eu também. é, elas Ah, chegam querendo mal ajuda para os sabe. filhos. Sim, E aí eu mostro que se nós não cuidarmos da árvore, o filho fica adoecido. sim. Uma árvore Entendi. triste não dá frutos felizes. E aí, Impossível. mas então a culpa é minha? Aí eu falo, não, a culpa não é sua, mas a solução começa em você. Uhum. Topa vir comigo? Bora, Aí juntas? elas, uau, né? Então tá. Então tem alguém falando que a culpa não é minha, beleza? E aí é isso, essa sou eu, trabalho Boa. com mães. Estou muito Uhum. feliz, criei um método chamado Método Mãe Raiz, Bom, bom demais. que trabalha as raízes da mãe, Sim. para que Que é elas possam ser raízes dos firmes filhos. e fortes para os seus filhos. Porque nós só podemos prosperar na vida se tivermos raízes, Que lindo. se estivermos Sim, é. ligados nas nossas raízes. E a É gente dali só que vem a encontra seiva. isso aonde? No nosso sistema familiar. Uhum. Então essa Exatamente. sou eu. Não sei Que se faltou lindo. muito ou se está Adorei, bem. não. Maravilhoso. E eu quero começar falando com você, Flá, sobre essas relações sistêmicas, o que está acontecendo muito nesse mundo feminino das mulheres, que deveriam representar as emoções, o lado mais sensível, integrador, emocional, né, da família e da sociedade. E hoje eu pego muito, hoje não, um bom tempo, infelizmente, muitas mulheres masculinizadas, até por conta de tudo que nós homens, né? Eu me coloco nisso, infelizmente. Eu não fiz isso em um momento, mas eu sou homem, então estou no meio disso, desse sistema, né? Nós homens acabamos tanto subjugando as mulheres que um caminho que elas acharam para descobrir o seu lugar é se tornando iguais aos homens. Em vez de elas descobrirem o seu próprio lugar, elas se tornarem iguais. Então, hoje eu pego muitas mulheres, por exemplo, desenvolvendo já câncer de mama, de útero, que são os dois órgãos que, na verdade, diferem os homens das mulheres, né? Que o resto somos iguais, agora mama o homem não tem nem útero, porque não gera. E aí, exatamente esses lugares que as mulheres estão adoecendo, estão tirando, né? Estão fazendo as tectomias da vida para tirar, exatamente para uma forma de se masculinizar ou masculinizar esse corpo. Então, como você entende esse movimento da masculinização, entre aspas, das mulheres? Eu não estou falando aqui de gênero, de nada, mas de comportamento masculinizado, até para achar o seu lugar. Como tudo isso age dentro do campo familiar? Interfere, prejudica dentro do campo familiar? Então, vamos lá, vamos. Isso aí seria uma resposta para um final de semana, né? Uhum. Se a gente fosse trabalhar isso profundamente. Mas tem um vídeo que foi até um vídeo que talvez, não sei se foi com esse que você me encontrou, que viralizou, em que eu falava sobre mãe de menino. E aquele vídeo viralizou exatamente porque eu estava falando da importância do pai, do masculino. E tiveram muitas, vamos chamar de haters, né? Muitas mulheres
que me atacaram de um jeito, até no direct, assim, Que cala a pena. boca, Você não sabe o que você você está não falando. fala. É. E eu não Não sabe o que ligo, eu passei com meu marido, com o pai dos meus filhos, o no traste, traste. não tem problema, né? Eu não ligo porque me deu bastante engajamento, foi bom. Enquanto 7.000 pessoas reclamaram nos comentários, 500.000 encaminharam. Graças a Então, Deus. 10 milhões assistiram. Aí, E aí elas ainda falavam assim, tá vendo? Tá todo mundo reclamando aqui do seu vídeo. Eu falei, você não sabe que 500.000 encaminharam esse vídeo. Então, a proporção, né? é E o muito que que eu falo diferente. nesse vídeo? Do lugar. Por quê? A frase que para mim rege o trabalho do ser humano na Terra, né, e rege o trabalho das constelações familiares, uma frase muito importante que é: no meu lugar eu tenho força. Uhum. Essa frase, ela pode determinar o caminho que nós vamos pegar para sermos felizes na nossa vida. Porque a partir dela, né, nossa, no meu lugar eu tenho força. Eu começo a pensar: eu tenho força? Eu estou no meu lugar? O que que é isso? Que lugar é esse que a Flávia fala, que o Bert Hellinger fala? Né? Porque eu estou Uhum. aqui trazendo o que ele falou. Sim. Será que eu estou no meu lugar? E aí a pessoa começa a se questionar. E ela começa a ver que se ela está fraca, adoecida, com bloqueios, com muitas questões em relacionamentos, repetindo padrões, ela não está no lugar dela. Ela não está no lugar dela. E aí, quando a pessoa entende que ela não está no lugar dela, ela percebe aquilo tudo que a adoece, Uhum. aquilo tudo que a enfraquece. Ela não tem força. E a grande maioria de nós, a grande maioria dos seres humanos, não está no seu lugar de força. Depois de muito trabalho, de muitos anos me trabalhando, hoje eu me sinto no meu lugar. Mas, voltando àquele vídeo, né, que você estava falando do masculino, a grande maioria das mulheres, por uma compensação, sim, Uhum. os homens fizeram muitas coisas durante muito tempo, houve uma compensação, e toda compensação é também um desequilíbrio. Todo Depois excesso ela é vai uma falta. por outro lado, né? E aí essa compensação chegou num ponto de que, ok, aqui a gente está chegando num lugar melhor, mas estamos adoecendo. Por Liberta. quê? Porque eu não quero depender de homem, porque eu não quero me relacionar com os homens. A maioria das mulheres fala: os homens não prestam, os homens traem, os homens são difíceis, os homens são horríveis. São crenças que vêm por gerações. História de várias mulheres que realmente passaram por isso. Isso. E aí elas não confiam nos homens. Então, muitas naquele vídeo, trazendo o contexto do vídeo, em que eu falo da importância do pai na vida do menino, você tá doida? Eu crio meu filho e você tá dizendo que não vai dar certo? Eu sou mãe solo com muita honra. E não, não, não. Aí eu falo, não existe mãe solo. Aí elas brigam Não, mais ainda. não existe. Ninguém faz filho sozinho, Existe nem uma homem, nem mulher. mulher que teve um homem, que teve um filho, e hoje ela cria o filho sozinha. Uhum. Agora, a maioria das mulheres chega para mim e fala: o meu filho, a minha filha. Eu falo: não é nossa? Não tem um pai aí? Uhum. E não, ele é um traste. Eu não Nossa. quero saber se eu deixar o meu filho perto dele, vai ser muito pior do que eu criar ele E sozinho. quem escolheu esse traste, né? Sem Aí, saber. não tem fim. Aí eu falo: mas quem escolheu? A Jesus. mãe escolhe o traste e depois bota o peso no filho. É, e o filho paga a Pai conta. é isso, seu pai é aquilo, ele não quer saber de você. E assim, Uhum. trazendo para o nosso contexto, vão se criando as emoções, né? Essas Sim, com certeza. crianças, como elas vão se mover, né? Porque a Como elas vão se educação, enxergando, né? Imagina, se é um homem, né? Como que ela se enxerga como homem? A mãe falando isso de um homem. elas vão se constituir Mas ali. eu Os sou um meninos traste. também. Sim.
E as mulheres depois vão arrumar um traço igual às filhas. É, exatamente. Tudo aquilo que julgamos, né, da nossa mãe, do nosso pai, tudo aquilo que excluímos, uma hora temos que incluir, vai Hum, voltar. hum. Então, eu acho importante, Rodrigo, porque eu não sei se você acha, mas eu gosto sempre que eu estou fazendo alguma palestra, alguma live, porque tem muitas pessoas que nos seguem, que estão aqui, ou que vão assistir depois, que não sabem por que que a gente fala sistema familiar. Sim, importante Que não desengravidar. entendem essa coisa de lugar. Por que que fala isso? Lugar? Eu acho que lugar aqui em Petrópolis, onde eu moro, é isso que é o lugar que a Flávia está falando? Né? Então, essa minha veia de professora, ela gosta de explicar. Importante. Porque o sistema, por que que a gente fala sistema familiar e não família só? Né? Por que sistema? Então, porque eu sempre trago meus bonequinhos, né? Adoro os O bonequinhos de constelação. sistema familiar, ele é o quê? Ele é um conjunto de pessoas, na teoria geral dos sistemas, na- Pecinhas, né, de engrenagens. a definição na teoria geral dos sistemas, do sistema do corpo, o sistema da natureza, o sistema do computador, diz que é Sistema um conjunto solar. de elementos que existe, elementos que se unem em prol de um objetivo comum. Maior. Então, qual é o objetivo comum quando nós falamos de sistema familiar? Não é a Flávia ser maravilhosa, feliz, o Rodrigo ser rico, ter 500 mil alunos, os nossos filhos serem saudáveis. O Não. objetivo de um sistema familiar é levar a vida adiante, é cumprir a missão da vida. E o sistema, ele é soberano ao Ao indivíduo. indivíduo. Graças a Deus. E aí, o que que nós estamos aqui a serviço do sistema? Esse Todos nós. sistema no qual nós nascemos, que é lá o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, bisavós, tataravós. E nós entramos numa história que já estava sendo contada. Então nós trazemos uma carga que não era originalmente nossa, mas é nossa. Então, por exemplo, Chegou na gente, né? não dá para dizer isso é da minha avó, não é meu. Ou eu tenho olho verde do meu pai. Ah, o olho é meu também, né? É, Mas as coisas ruins do meu pai era dele. Eu tô dele, problema carregando? dele. Não. É meu também, porque eu nasci aqui, Hum, eu tô nesse merecimento, né? exatamente. Mas eu posso organizar isso dentro de mim quando eu conheço, quando eu posso transformar lealdade em honra. Uhum, Aí o jogo muda. sim. Que a Porque quando lealdade, você só para entender, se eu estou entendendo, para todos entenderem também. Quando você diz lealdade dentro da constelação, é normalmente lealdade a algo ruim. ruim, E honra normalmente. é honrar ou fazer algo em nome de algo bom para o sistema. É isso? Então, olha só, imagina que um pai de um menino trai a esposa, o avô trai a esposa, e aí o rapaz hoje que está Eu vivi casado isso. Eu trai vivi. a esposa. É, Ele está num sistema familiar que tem essa força, sim. mas ele não conhece que ele é tomado pelo sistema, porque o sistema é soberano. Aonde? E aí, quando ele olha para isso, para essa lealdade, que ele repetiu padrões, e fala assim: ok, vocês, eu não julgo vocês porque fizeram isso, a minha vida veio de vocês. Então, eu agradeço, deixo o peso de que vocês fizeram com vocês, sou grata pela vida, sou grato, né, se for um homem, se for uma mulher, pela vida e posso agora fazer um pouco diferente. Então, Do que vocês gostariam, né, de fazer. quando eu transformo lealdade em honra,
Eu olho para o que houve, sem julgamento, porque a minha vida veio de lá. Se eu julgar meus ancestrais, eu já estou cortando as minhas raízes. Sim. Aí eu reverencio a minha vida, que veio dessas pessoas, e falo, mas esse peso é de vocês, eu não preciso repetir. Normalmente aquilo que julgamos, repetimos. E Uhum. mesmo aquilo que não julgamos, mesmo que inconscientemente, entramos no campo para que o sistema sobreviva. Para que um dia alguém olhe para aquilo e fale, não, vamos parar com isso aqui. Isso não está legal. Então, quando eu falo do sistema familiar, eu gosto de explicar assim. Imagina o corpo humano. Ele tem os órgãos, os membros, né, o cabelo, ele tem a Células. voz. E não importa se um órgão teve um problema e ele precisa ser desativado, retirado, amputado, um membro, em honra, em sobrevivência à vida, isso acontece, né? Sim. Porque é mais importante que O todo. aquela pessoa fique viva. Uhum. O sistema familiar é também É assim. igual. Só que é uma força invisível. A gente não conhece. Uhum. Não, é um campo, né? É um campo que liga pessoas. Flávia, mas como assim? Sabe quando a mulher amamenta e o bebê chora de fome a 10 quilômetros e o peito da mãe enche? Esse. É o campo invisível. Quando acontece Exatamente. alguma coisa com o filho e a mãe acorda sobressaltada à noite, ela chora e ela sente, é o campo que E um liga as campo pessoas. instantâneo, né? Instantâneo. Acontece aqui mesmo a milhares de quilômetros, a mãe sente do outro lado, ou a pessoa sente do outro Instantâneo. lado. O casal, Instantâneo. quando está conectado, eu não sei se você já Uhum. vivenciou isso, mas Tá. um casal, quando está conectado, eles pensam Sente. a mesma Uhum. coisa. Um fala o que o outro está O pensando, outro tá pensando não é? direto. Direto. E em momentos que o casal não está muito bem, aquilo para de acontecer. É. Que é a conexão É o campo. corta. É o campo. Então, o sistema familiar, ele é soberano à nossa própria vontade. Mas quanto mais nós conhecemos o que houve lá atrás, quanto mais nós pesquisamos e entendemos e nos trabalhamos nisso, mais livres nós ficamos. Sim. E a seu ver, ficar livre, eu enxergo dessa maneira e quero ver a tua opinião, é a gente, além de reverenciar, honrar tudo isso, né, da nossa história, é a gente voltar para o nosso lugar, né, e receber o amor no nosso lugar de valor. Porque ali aquele amor vai ter valor. Eu falo muito dos irmãos, né? É muito comum o irmão tomar o lugar do outro, sabe? O irmão mais novo entrar no lugar do mais velho. E aí, por mais que a mãe tá dando atenção para você ali, nossa, graças a Deus eu tenho você, porque se não fosse você, como seria, não sei o quê. Mas todo esse amor que a mãe tá dando pro filho mais novo não é dele, porque ele tá no lugar que não é dele. Então eu digo, conectando emoção ao campo, né? Eu digo que esse campo se altera todo em busca de amor, Sim, sempre em busca de amor, é sempre por amor. É sempre por sempre amor. por amor. Por quê? Para o sistema sobreviver. Porque é no amor que existe vida. É, por amor, as pessoas vão se sacrificando. Por amor, elas adoecem. Por amor Uhum, aos pais, as crianças adoecem. Outro sim. dia eu recebi uma mãe e ela se queixava de uma filha de 5 anos diagnosticada por ansiedade generalizada. Uau, Aí eu Jesus. falei, nossa, não, ela recebeu esse diagnóstico. Eu falei, é mesmo? 5 anos. Que é isso? O que é isso para você? Aí eu Então falei, o dá, que é? dá tag, né? Que é? Aí ela, né, porque na verdade é uma criança desobediente. Uhum. Rainha da casa. Não podia, Manda. Os pais não mandam, não podia os pais não pensar. tomam lugar. Aí eu conversando com a mãe, atendendo a mãe, ela falou: eu tenho ansiedade, tomo remédio. Eu,
Ah, tá. Então vamos lá. A filha até Hum, os 8 anos, o filho e a filha até os 8 anos está diretamente ligado ao coração da mãe, à esfera da mãe. Então a gente não tem como tratar um fruto se não tratar a raiz da árvore. não tem. Mas voltando para a questão do lugar, né, para a gente não perder o fio, que a gente vai avançando, o que que é esse lugar que nós falamos no sistema? Nós estamos caminhando em busca do nosso lugar de força, que Uhum. começa aonde? Qual é o primeiro lugar que a gente ocupa quando nasce? Filho. De filho. E lá, né, dá para você fazer o link aí com as emoções. Lá, Uhum. naquela primeira infância, no olhar para os pais, quantas coisas são construídas no ser humano? E a Uau. forma com ele absorve aqueles primeiros anos, a criança, ela vai para a vida Uhum. com as emoções, né? Eu gostei muito quando eu entendi a etimologia da palavra emoção, né? Eu Que é amo. mover, né? Se movimentar de dentro para De fora, dentro as pra fora. reações, Uhum. e é a nossa criança que reage. É a nossa criança, sempre. É ela que reage, é ela que age, é ela que nos prende também nessa repetição de padrões do sistema, né? Então, essa criança, imagina se a gente pudesse representar num bonequinho, né? As emoções, é uma criança que todos nós carregamos e que ela vai nos fazendo tomar decisões, ficar em relacionamentos torcidos por lealdade, repetir problemas financeiros também por lealdade. Mas como você enxerga, Flá, dentro da constelação sistêmica, a repetição, as histórias de dor que aconteceram lá atrás, de emoção, de perda, né? Pessoas viveram luto, viveram traições, viveram medos, inseguranças, a dor humana, né? Como que você enxerga dentro da constelação familiar a repetição disso dentro das gerações, dentro desse sistema familiar? Então, a repetição, ela vem muito pela não compreensão do que houve, pela exclusão daquela situação, daquele ato, daquela pessoa, o julgamento, ele é a pior, vamos dizer assim, talvez o maior inimigo ali da nossa saúde sistêmica, né? Se um filho julga o pai que traía a mãe, quando ele vê, ele é jogado no mesmo lugar. Eu vivi na pele isso. E aí, Como eu julguei. pra quê? Pra quê? Pra que que ele repete? Vamos ver se você, já que Ah, você tá falando que viveu na na pele. minha percepção, né, por lealdade a tudo que ele viveu, e mais, para sentir na pele aquilo que meu pai viveu, e aí ver, cara, não tem como eu julgar ele porque eu vivi. Eu sei o que é Exatamente. isso. Enquanto eu estou vendo o outro, é o outro. Não, agora eu vivi. Eu sei o que eu fiz. E aí você tá fazendo o que com isso? Se aproximando dele, Sim, deixando me ele, tornando igual. porque quando a gente julga, todo julgamento, ele tem uma postura de arrogância, né? Então, Eu por sou exemplo, melhor, quando um né? filho Eu sou julga um melhor. pai, você fez isso, vamos usar esse exemplo da traição. Você traiu minha mãe, não sei o quê. A lei da hierarquia, que é uma das É leis do quebrada. sistema, ela se inverte. O filho faz assim. E aí eu gosto de dizer assim, a prosperidade, o fluxo da abundância, ele é sempre de cima para baixo. Então, imagina que tem uma mangueira com fluxo de água gigante, assim, que é esse fluxo da prosperidade. Quando inverte a lei, a hierarquia aqui, o filho julga o pai, cobra o pai, é juiz do pai, essa mangueira dobra, dá uma dobrinha na mangueira, né?
Então passa, mas não passa muito fluxo. Vai sim. sobrevivendo, mas não é aquela coisa. E aí, essa postura de arrogância faz o quê? Esse filho vai para a vida dele, mas ele deixou um nó aqui. No Ele deixou pai. um nó aqui na relação com o pai. E ele vai achando que ele está livre, mas ele está leal. E aí aqui ele vai lá e repete. Quando ele repete a mesma atitude do pai, ou parecida, nem tudo é tão cartesiano, às vezes uma atitude parecida, ele vai lá e fala, nossa, agora eu compreendo um pouco mais meu pai. Hum, Não era aquele monstro, né? Então, de repente, ele tinha os motivos dele. De repente, minha mãe não estava tão disponível para ele assim também. E eu estava lá com a maior pena da minha mãe. De repente, hum, ela era meio hum. bruxa para ele também. Aí começa. Sim, Aí, o que que isso aqui faz? Essa repetição. Não é à toa. É o sistema se corrigindo para que ele possa continuar. Aí esse filho, automaticamente, com consciência ou não, mas quando ele conhece a sabedoria sistêmica, ele já faz com mais consciência, ele vai lá e fala: Sinto muito, meu pai. Eu sinto muito porque eu te julguei. Eu sinto muito por ter sido seu juiz. Eu venho aqui pedir perdão. Sinto muito. E assim eu deixo o peso do que o senhor fez com o senhor, fico só com o que é meu e posso seguir minha vida. Então vem aqui, tem uma reconciliação para que ele possa continuar. sim, Então eu vejo assim, e eu acredito que seja assim, essa. sim, Claro que teriam milhões de sim. exemplos, né? Eu teria, assim, muitos casos para falar aqui, mas eu acho que ficou claro, né? Sim, Ficou claro. sim, ficou, entendi, porque de fato é uma maneira do sistema se reequilibrar, se corrigir aquilo que aconteceu. E aí o Sim, fluxo da vida, principalmente restabelecer a lei da a lei da hierarquia. hierarquia, sim, Porque aí volta eu para o teu volto lugar. para o meu lugar de filha. Eu, quando a minha mãe tinha a quarta série, é, me teve com 19 anos, o meu pai Uau. também. E ela falava assim: não vai depender de homem. Sabe aquela coisa? Não vai depender de homem. Você vai trabalhar, você vai ser independente, não vai aguentar o que eu aguento. E minha mãe tinha três filhas. No nosso julgamento, ela era submissa ao meu pai. Nós julgávamos muito as atitudes dela, eu e minhas irmãs, assim, porque ela não se separa, sabe aquela coisa? Porque Sim, ela aguenta tudo isso. Mas assim, meu pai era fofo também. É, só que a gente vive, não vive um lugar só. A gente julga, a gente cobra, a gente ama, a gente, odeia, né? É muita coisa. né? E aí eu fui para minha vida, eu vou ser uma profissional top, eu vou ganhar Foda. dinheiro, eu não vou depender Pô, de marido, eu vou ser uma mãe muito melhor do que a minha mãe, porque minha mãe era fria, calculista, não vou tinha mostrar o que é condição ser nenhuma. mãe. Vou mostrar o que é ser mãe, porque ela não falava eu te amo, porque ela não dava carinho, e eu vou ser. Nossa, eu ia ser a Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha. Porque eu ia trabalhar, ser independente, eu ia. Amar loucamente os Eu, filhos, exato. educar, furacão. Então, né? E aí eu fui dar essa ilusão pra vida. E Oh, aí, meu Deus. aí eu comecei, né? Comecei e tal, fiz um concurso logo com 18 anos, passei, fui crescendo na empresa e tal, não sei o quê. Quando eu tinha 25 anos, eu estava coordenando uma grande área na época era Telemar, Nossa, Telemar, lembra? é, na área comercial da Telemar. Eu entrei com 18, mas eu fui crescendo rápido e tal. Rápido. E aí, quando eu cheguei num cargo mais alto, eu comecei a ganhar bastante dinheiro, até mais do que o meu noivo na época. E aí eu falei assim, vou casar. Vou casar. A ilusão, Que né? agora eu tô ganhando mais, né? Agora eu já tô acima, ó. Aí eu Vou posso casar. casar. E ele ficou feliz também, né? Aí, quando eu levei o convite de casamento para a minha diretora, até no Rio, né? Não sei se vocês sabem que eu sou de Petrópolis, aqui do estado do Sim. Rio. Aí ela falou assim: Você pode
até casar, mas nem pense em ter filho agora. Uau. Aí aquilo desceu muito quadrado. Sabe o que eu fiz? Pedi demissão. Uau. Pum. Tchau. E falei pro meu marido, ele estava começando a empresa dele, ele me achava muito boa, porque realmente era muito boa na empresa. E ele falou, então tá, sai daí, vamos ter filho. Eu dou conta aqui, você me ajuda, você vira minha sócia, você é boa mesmo. Deu tudo errado, né? Eu era boa numa empresa mega grande, agora numa empresa, Pequena é outra estrutura. ainda mais do marido. Nossa, piorou. Aonde eu Ainda fui mais parar? de quem fala que a mãe a vida inteira falou para não ser dependente do marido. Piorou mais ainda. Aonde eu fui parar? Com 3 Depressão. filhos, em Jesus. casa, dependendo de marido. Nossa. E por que a gente fala que quando julgamos a nossa mãe repetimos de forma pior? Não sou eu que falo isso. Bert Hellinger fala isso. Eu vivi na pele. Por que repetimos de forma pior? Porque minha mãe tinha 4ª série, casou com 19 anos, sem muito, sabe, sem nenhuma Não preparação tinha para melhorar de possibilidade vida, nenhuma, porque né? ela passava fome na casa dela. Não tinha possibilidade. E eu não. Eu tinha graduação, Estudada, concurso, lá, 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 lá. foda, Mulher Maravilha, Quando eu em vi, casa. eu tava lá, no mesmo lugar. Nossa senhora, cara. E fazendo muito melhor do que minha. Aí eu ainda tava lá fazendo muito melhor que minha mãe. Beijinho, eu te amo, meu filhinho, eu levo você pra lá e pra cá. Você é muito fofo, não sei o quê, nananã. Mas eu repeti algumas coisas que minha mãe fazia comigo, mas que não me doía. E criaram-se algumas feridas na minha filha. Ah, Que eu não entendi. percebia. Que era você, né, tua filha? Que aquilo me feria, eu não repetia. Mas Uhum. aquilo que ela fazia que não me feria, eu repeti, sem saber. Cara, E aí minha filha se feriu com algo que eu nem imaginava que estava ferindo. cara. É, Olha nunca isso. pai e mãe sabe, né? Nunca. Então, quando eu fui encontrando tudo isso, todo esse conhecimento e essa sabedoria sistêmica, foi assim, não, eu brinco com as mães, depois que a gente vê isso, não tem como desver. Não dá. Acabou. Não dá. Acabou, é maravilhoso. É É outra maravilhoso. vida. Cai um véu, né? Cai um véu. Cai um véu. Eu tenho meu parceiro de lançamentos aqui dos meus cursos, né? O meu sócio, hoje eu tive uma reunião com ele. Aí eu vou falando essas coisas para ele da sistêmica, porque ele é um de marketing. Aí ele fica assim, quando eu vou contando ele, nossa, você vai falando, eu vou logo olhando para minha vida. Aí ele falou, É, nossa, parece que fica saindo um monte de véu e é. E é. nas nossas reuniões. Quando eu conto Uhum. uma história para não sei o quê, para ele encaixar lá, Ele- vai conectando os pontos. A Uhum. nossa vida acaba sendo uma conexão de pontos. A Sim, constelação familiar, ela nos traz isso. Quando a gente sim. E conecta os pontos e fala, uau, era isso, era isso. para ver o desenho de fato da nossa existência, da nossa família, né? O Por que fluxo que do fala amor. constelação, Rodrigo? Por que que fala constelação? Porque, por exemplo, tem a constelação de Escorpião, a De constelação Orion. de Capricórnio, de Órion. Tá falando de quê? De posição. Uhum. Posição das estrelas. Constelação familiar tá falando de quê? Posição no sistema. Ai, que bom, uma pessoa falou assim, como você é didática. Que bom que tá entendendo, então, né? Ah, você era professora, você nasceu que dia? Eu sou de 5 de janeiro, Em janeiro, é capricorniano. Não sei que capricorniano. era 5 de janeiro, dá 6. 6 de que ano que você é? 75. 7, 5, dá O que que você quer fazer? 6. É numerologia. Mas qual que 8, você quer? o seu caminho de destino, você já sabe de cor?
É É um. um? Ah, ainda com tudo isso, ainda acaba mentindo um. Puta que pariu. Pra quem não sabe, acaba mentindo um um é o pai, é a individualidade, é o fazer acontecer sozinha. É muito louco Eu isso, gosto de né? ser um. É lógico. Você veio para ser, mas deve ser uma briga, né? Uma briga aí dentro de você para lidar com o feminino, que é o dois. É. Mas eu venho me encontrando, né? Todo o trabalho que eu fiz foi de voltar para esse feminino, de voltar, Sei porque a Deus. luta era, mãe, como que você permite que esse homem faça isso com você? E amava o meu pai. Mas sabe o que acontece? Até vou falar isso agora para as mães aqui que estão gostando, estão entendendo, né? Muitas de nós não temos a permissão de olhar para o nosso pai. Nós olhamos para o marido da nossa mãe. Ou seja, a visão que a mãe deu para vocês sobre o pai. É, não são Por nem só vocês amor? mulheres, viu? Homens também. Por amor, Uhum. nós precisamos hoje, no trabalho de cura, chegar assim, mamãe, me abençoe se eu olho para o meu pai e não mais para o seu marido. Me abençoe se eu posso olhar para o meu pai agora sem sentir que estou te traindo, mamãe. E aí, quando eu faço esse trabalho com as mães, eu falo assim, agora você olha para o seu pai como se fosse a primeira vez. E aí, muitas coisas acontecem nesse movimento. É lindo, Muitas curas acontecem nesse movimento. sim. Que aí cai o véu do marido, da minha mãe, para o homem, e não só o homem, né? A criança, a história do meu pai. Que normalmente a gente nunca olha. A gente só olha para o pai, figura pai, que a minha mãe está lendo, interpretando para mim, e eu compro a ideia por honra, por amor, por lealdade, por um monte de coisa. É E muito por que o foda, cara. pai, Rodrigo? Por que a mãe? Por que o pai? Assim, eu gosto de falar, né? Dá pra ver, né? Sim, Assim, como você me convidou, eu tô falando. sim, por favor, por favor. Minha convidada. É, a relação, a importância de um pai e de uma mãe é a mesma na vida de um filho. 50 a Porque 50. sem um ou sem outro, Você não vive. você não vive. Então, a importância é a mesma, ok? O vínculo é diferente. Uhum, O vínculo entre o completamente. pai e a mãe com o filho é diferente. Bem diferente. Por quê? Porque o homem, ele pode engravidar 100 mulheres, 1000 mulheres, Sim, e nem saber que engravidou. exatamente. A mulher, se ela engravida, ela fica 9 meses com aquele fruto dentro dela. O Uhum. pai precisa fazer DNA, a mãe não. Mas não. A não ser que Então, acho que trocou na maternidade. Só. então tem uma diferença de vínculo. Você Diferente. morou dentro da sua mãe. O filho Uhum. mora dentro da mãe. Então é com a mãe que ele aprende a se relacionar. Sim, É a primeira relação, é com a é a mãe. mãe. Então nós temos uma relação profunda e visceral com a mãe. Uhum. O pai é o primeiro outro. Por isso que a mãe é a vida, o pai é o mundo. Uhum. O pai é o primeiro outro que a gente encontra, Sim, né? Olhando por uma visão da natureza, sim, obviamente, né? sim. O pai é o primeiro outro, o pai é o que corta o cordão, o pai é que joga para o mundo. A Que partir apresenta o do mundo. pai Sim. que a gente vai para o mundo, né? Ele precisa dessa frieza e dessa diferença de vínculo para jogar o filho para o mundo. Uhum. Porque pela mãe o filho fica aqui dentro até ficar velho. Eternamente. E é o que está acontecendo, né, hoje. Como está É, negando o papel dos pais, os filhos estão ficando em casa. A vida sim. inteira. E não é só isso. Até quando o pai está dentro de casa, até com o pai dentro de casa, se a mãe ela não
permitir que o filho vá até o pai, ele não vai. Não. Por honra, por lealdade. E porque é a mãe que permite que o filho vá. É. Então, tem um filme, é O Que Tiver Que Ser, que eu gosto de indicar para as mães, que mostra exatamente a sobrecarga da mãe que não permite que o filho vá até o pai. O que tiver que ser. O que Tá tiver onde que esse filme? ser. Tá Pra na, galera eu não sei se tá no procurar. Prime ou na Netflix, mas um dos dois. Tá. Vou anotar É aqui. muito interessante. E aí ela, num determinado momento, ela começa a perceber que ela não permite que o filho acesse o pai. E não é assim, ir morar com o pai, não é isso. Não, não. É o pai dentro de Permitir que ele casa. vá para a Isso esfera do pai. cria conexão com o pai, né? Ele não é meu filho. Começa a perceber, quem é mãe aí que está me assistindo, se você fala o nosso filho ou se você fala o meu filho. Meu filho. Então a diferença de vínculo com o nosso pai, com a nossa mãe, é muito diferente. E aí Uhum. eu continuo explicando. Numa decisão de aborto, por exemplo, o aborto ele sempre depende de duas decisões. E a última sempre é a da mãe. Sim. Então, se o homem quiser que a mulher aborte e ela não quiser abortar, Ela não ela aborta. foge no mundo e tem o E filho. não aborta, sim. Se o homem quiser ter o filho e a mulher não quiser, ela vai entrar Não no vai ter. banheiro E vai abortar. e vai abortar. Então, olha como é diferente o vínculo. Sim. Por que eu estou falando isso? Por que que os meninos, como você falou, os meninos também, as meninas tomam as dores da mãe. Uhum. Muito mais fácil do que as dores do pai. Então, Sim. tende a acontecer uma proteção com a mãe. É muito mais natural que no É, sistema o filho saia do seu lugar para proteger a mãe, sim. para salvar a mãe, É porque para o ser vínculo é muito mãe, maior com ela, né? para ser mãe ou pai da mãe. Então, uma das Uhum. coisas que eu falo também é devolva sua mãe para os pais dela. Uhum. Tá lá. Você não é Toma de mãe dela. volta. Não, Porque se nem pai. você estiver olhando para ela, você não está olhando para a sua família. Uhum. E Se você está muitos estão dando assim. para os seus pais, você não está dando para os seus filhos. E Sim. olha aqui o que tem de mãe que chega aqui Nossa, adoecida. um monte. E fala, e aí você liga, né? Nossa, mas você não olha e liga mais pra mim. Agora eu não existo mais, eu já tô pronta pra morrer. E faz todo o jogo. Faz todo o jogo. Faz todo o jogo. Hum, Então, por isso que eu cuido de mães, Rodrigo. que Tem até mãe bom. raiz aqui. Acabei de ver a Sol. Sol Bem-vindas, é mães minha mãe raiz. raízes. É por isso que eu cuido E de mães. sim, obrigatório, porque a mãe é o alicerce da casa, da família e, portanto, o alicerce da humanidade. Mães adoecidas, sociedade adoecida. Sim. Mães masculinizadas, sociedade masculinizada, que é o que está acontecendo hoje. E para finalizar, dona Flá, o que que você poderia dizer para quem é mãe que está aqui, para quem é pai, uma dica de como Bom, eu vou dar uma dica para restabelecer um você. equilíbrio? Pode ser melhor ainda. Eu vou te dar uma dica. Ficam me pedindo muito para eu indicar um pai raiz. Um pai raiz, olha, Flávia, os pais me mandam mensagem. Você tem alguém que você possa indicar que faça esse trabalho que você faz com mães, com pais? muito louco. Nunca. Mas, aliás, eu já tentei fazer, minto. Só que os homens são mais fechados para isso, Flá. Você já encontrou um caminho para. Porque, cara, eu adoro. Só que toda vez que eu já tentei nichar só para homem, para falar com os homens, eles não. Mas ficam, eu já gostei. Ué, pode ser Vim um das braço. mães raízes, dos pais raízes e dos pais raízes para mães raízes. Pode ser. É claro que as mães são mais, elas Muito consomem mais. mais, né? Muito Obviamente. mais, muito mais. Mas você me pediu foi o Uma que dica mesmo? Um conselho? Uma dica. para essas mães, pais que estão aqui ou que vão assistir depois, é para eles trazerem um equilíbrio maior dentro do sistema familiar deles.
o autoconhecimento, né, liberta. Uhum. E quanto mais a pessoa conhece da história dos pais, dos avós, dos bisavós, quanto mais ela conhece, mais ela e quanto mais ela honra a vida que veio a partir dessas pessoas, mais força ela tem. Uhum. Então, buscar a nutrição nas suas próprias raízes, que são o seu pai e a sua mãe, não colocar, não projetar nos filhos a sua própria nutrição. Então, o que há hoje de pior é que nós, pais, viemos de famílias duras, difíceis, disfuncionais, muitas vezes, Estruturadas. desestruturadas, e fomos para a nossa vida, maternidade, querendo fazer uma família muito melhor, ser pais muito melhores. E isso faz com que projetamos nos filhos a nossa nutrição. Damos Uhum. tudo, em geral. Eu não faço mais isso, graças a Deus, que eu aprendi, mas eu falo Muito em bom. geral, para ter uma empatia, né? As pessoas dão tudo para os filhos e, no fundo, estão tornando seres incapazes. Estão os tornando Incapacitando seres os próprios filhos. incapazes. Eu atendo muitas mães, né? Você sabe, eu tenho milhares de mães me pedindo ajuda diariamente e muitas chegam com filhos de 30 anos, de 25 anos, Nossa, dentro do quarto, sem Jesus. trabalho, sem força para Criança, né? Criança. criança. Então, a gente, a dica é, a sua nutrição vem de trás. Hum, Não queira que hum. seu fruto fique preso na árvore, porque ele vai Para apodrecer. apodrecer. Que lindo. Então, como você fortalece seus filhos, não se alimentando deles, não se alimentando, projetando os seus sonhos. As mães às vezes botam os filhos em 50 mil atividades e não fazem nada para elas. Uhum. Então, cuidar de si é o primeiro passo para se reconectar com as suas raízes e libertar os filhos para a vida. Sim. Teve alguém Você me fez lembrar, Qual o nome do eu filme? tem Hoje, O Que o que Tiver Que tiver Ser, que ser. 2024, esse filme, acabei de ver aqui. Eu escrevi eu acho que é o terceiro livro, é esse daqui, Inteligência Emocional para a Paz, que é prefaciado pela a Juliana Paz, que ela fez uma imersão comigo, e eu falo desse negócio, tem um exemplo que eu dou exatamente isso que você falou, que eu falo muitas vezes hoje os pais querem ser amigos, têm dificuldade de dar limite, de falar não para os seus filhos, porque, cara, como que eu vou viver, sobreviver, Rodrigo, se o meu filho não gostar de mim, se ele não me amar, se ele olhar para mim com ódio, se ele não gostar do limite que eu dei. Então, por falta desse amor com as próprias saídas, eles, e querendo receber o amor do filho, eles deixam de cumprir o seu papel de pai e mãe, infelizmente. Sim, Infelizmente, é o exatamente que acontece. isso. E o que eu vejo de diferente nesse trabalho, Rodrigo, que é assim, eu não só estou falando para a mãe, faz assim, faz assim, faz assim. Eu estou explicando o porquê. Sim, Você está explicando o porquê. sim, Naquela minissérie Adolescência, você viu no final, adorei. quando o Ainda não pai assisti o que eu tô no fala. quinto. Tô no quinto, não, no quarto, né? No penúltimo eu tô, ainda não acabei. São Mas quatro. são No quatro. final, o pai tem lá a sua libertação, lá, liberação, né? Uma catarse, uma liberação emocional. Sim. E ele fala do pai dele. Aquilo tudo, não vou, né, te dar spoiler aqui, Não, mas pode aquilo dar. tudo que ele sofria com o pai. E que Sim. ele falou que ia fazer diferente com o filho. Caraca, Então que é isso. Por que que merda. os pais, né, esperam amor, não querem ser amiguinhos e tal, tal, tal? Por quê? Uhum. Muito foda isso, né? É porque eles E são aí? desconectados das suas raízes. E uma última coisa que eu quero falar para todos que me veem agora sobre a importância da relação do pai e da mãe, que eu vejo, do homem e da mulher, né? Marido e mulher.
que eu vejo muitos pais também, para manter esse amor de filhos, né? Eles acabam destruindo a relação do marido e mulher sem saber que eles são as pernas dos filhos, né, iniciais. E aí, se uma perna enfraquece, você enfraquece as pernas do próprio filho, que vai dar força para ele crescer depois. Então, cuidado quem é mãe e pai aqui, que muitas vezes, para manter essa relação doentia ou distorcida com o filho, vai contra o marido, vai contra a esposa, né? E perde a força de pai e mãe. Porque quando um vai contra o outro, aí perde a força do pai e mãe e aí o filho domina os dois. Sim, sim, Então, isso exatamente. infelizmente acontece Dentro muito. da ordem da lei da hierarquia, a gente fala, o pai e a mãe vieram primeiro. Sim, não dá para colocar a carroça na frente dos bois. Depois que o filho nasce, durante um tempo, o filho se torna a prioridade, principalmente da A mãe, mãe, mas depois, não. Ela volta pro marido. graças a Deus. Que depois os filhos também vão seguir a vida. Eu pego muita mulher assim, né? Ah, que acabou o casamento porque só queria cuidar dos filhos, não sei o quê, é meu filho, meu filhinho, minha filhinha. O marido vai embora, o ex-marido vira ex-marido. E aí agora? Quem É, eu sou? Aí exato. fica cobrando dos filhos o que ela deu a mais. Ah, agora vocês não vão olhar para mim? É uma pena, cara. É um negócio. E aí vai continuando esse sistema distorcido nas famílias. Sim. Cara, já ficamos a 1 hora aqui. Jesus, não sei como o Instagram, graças a Deus, não nos derrubou. Mas, Flá, fala especialmente para o meu público que ainda não te conhecia. Se eles quiserem fazer algo com você, o Mãe Raiz, como que eles te acham, além do Instagram aqui, como flaviapeixoto.constelação, como que eles te acham, como que eles acham o Mãe Raiz? Então, a gente está reformulando, né? Eu falei que eu troquei de parceiro. Então, nesse final do mês vai entrar aí as novas possibilidades de entrar para o Mãe Raiz, a gente está Novidade. reformulando tudo. Vão ter outros cursos, vai lançar aí um curso Mãe Sem Culpa, Segredo dos Filhos Legal. Prósperos. Que Vamos ter assim lindo. algumas novidades. Muito E também é lindo. um método Mãe Raiz, mas vai ser tudo lançado agora no final do mês. Uhum. Tem na bio o link para agendar constelação comigo. Ah, Flávia, mas só tem horário para julho? Só tem horário para julho. Mas se você está com alguma pressa, não está aguentando esperar, manda uma mensagem para minha equipe, que às vezes a gente consegue encaixar quando um desiste, tá? Resistência? É, Sim. Que por bom. enquanto é isso. Muito Que eu tenho no legal. momento. Primeiro, adorei. Adorei a dica. Depois vamos falar como a gente pode criar esse pai raiz aí, porque é uma missão minha. Tenho três, cinco, né? Três vivos e três que chegaram e partiram. Então, é uma das missões. Já tem só que é papai e mãe, online, mas eu gostei dessa específico para homem, só para homens. Então, vamos falar sim. E gratidão pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela tua experiência. Quem quiser, quem ainda não segue a Flávia, siga Flávia Peixoto, ponto, constelação. Quem não me segue, me siga também, Rodrigo Fonseca IE. Vou falar sobre inteligência emocional mais ampla, né? E o que você precisar de mim, Flá, por favor, conte comigo. Você vai deixar gravada? Como ficou no seu? Eu ia deixar gravado no meu, mas como Eu vou depois me deixar manda o gravado. Aí link, tem como você me gravar no seu, não? marca. Que eu saiba, Não? não. Como gravar? Eu acho que não, porque Como como deixar é nos você dois? que deixa gravado, me marca como chama? Não é como participante, é Um como colaborador? Será que não tem, não? colaborador, isso. Colaborador tem, na hora que você for salvar, tem lá. E aí eu compartilho também e a gente deixa aqui para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento tão lindo. Tá Adorei. bom. Conte Gratidão pelo comigo. convite também, Amém. tá? Feliz Páscoa para você com a tua família. Feliz Páscoa para todos que estão aqui também. E uma ótima noite para todos nós. Tudo Tá de bom? bom, Rodrigo. Um Graças. beijo, beijo, tá? Beijo, galera. Tchau, tchau.